Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Roda Digital. A gente está aqui na sede do Grupo Dádiva. Estou recebendo várias pessoas aqui nesse evento que a gente faz aí a cada 2, 3 semanas para poder gravar conteúdo para você e para colocar nas redes sociais também, tá? Eu respondo tudo que eles quiserem perguntar aqui desde que eu saiba. Leva aí uns 30, 40 minutos. Se eu fosse você, ficava assistindo até o final, porque sempre tem alguma coisa a ver com você também. E se você quiser em algum momento assistir, venha aqui até Brasília, conversa com o meu time, descobre o dia que a gente vai gravar. Eu sempre gravo 2, 3 episódios, né? Numa mesma vez, então você certamente vai conseguir perguntar tudo o que você quiser. E se você mora longe, você pode mandar suas perguntas pro meu time, que eles transformam isso em conteúdo também, tá? Ó, já sabe como é que funciona, curte, segue o canal, faz essas coisas todas aí que você também pede pro seu pessoal fazer, porque você já é do digital, né? Gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão ali que o Guilherme já vai levando o microfone. Boa noite, meu nome é Pedro. Eu tenho duas clínicas odontológicas, negócio físico, né? A gente está inserido no marketing digital desde 2015, 2016, onde a gente começou a investir. Eu fiz o curso do Érico Rocha em 2015, acabei que não consegui ir pro marketing digital mesmo, lançamento e tudo, mas acabei aplicando algumas coisas na nossa clínica. O nome da clínica é Yanara Pinho Odontologia. Em Águas Claras a gente é bem conhecido, a gente tem muitos outdoors. Essa é a Yanara, que é minha esposa. E a gente ali, quando eu conheci ela, tinha um consultório de 30 metros quadrados, a gente vendia cerca de 10 mil mês, mais ou menos? 10 mil mês, e agora a gente bate mais ou menos 7 dígitos quase todo mês na nossa clínica odontológica. Né? Você não precisa da minha ajuda, eu preciso da sua, né? A gente vem... mas é diferente as margens. Então, a gente tem uma base aí de mais ou menos 36 mil pacientes, né, aqui em Brasília. É um negócio físico, a gente está começando a escalar. E qual que é o meu problema hoje? A gente primeiro começou com marketing, a gente investiu muito em marketing, a gente foi pioneiro em marketing digital em odontologia em Brasília. Depois a gente foi para brand, fizemos muita coisa de brand, outdoors, JCDecaux. E depois que eu fui entender que era muito importante um processo de venda bem organizado, e agora eu estou dando mais atenção ao comercial. E o meu comercial, ele é um comercial mais receptivo, né? E onde a gente faz o marketing, traz a lead, e ali a equipe comercial entra em contato e marca, né? Então a gente está querendo uma ajuda no nosso marketing, no nosso comercial mais ativo, que seria, a gente tem essa base de 37 mil pacientes mais ou menos, conseguir fazer com que esses pacientes indiquem a gente, eles retornem à clínica, e até a gente entrou em contato com o seu time, que acho que tem uma consultoria só de comercial. Eles te atenderam bem? Atenderam, eu gostei muito porque eles foram muito sinceros. Eles falaram assim, a gente não sabe se a gente consegue te atender. Como era o nome do rapaz? Eu esqueci o nome do rapaz. Mas assim, ele falou, até falei, gente, vocês não vão falar o que eu preciso, porque eu primeiro quero entender o que ele porque ele pode dizer que consegue sem conseguir, né? Só porque eles são orientados a serem sempre muito honestos. Honesto, exatamente. Aí eu admirei. Aí ele falou, não, você vai lá, então, você tá em Brasília, ele é do seu time comercial, mas ele não é de Brasília, né? Ele trabalha à distância, home office. Ele falou, não, vai lá você mesmo, e pergunte ao Bruno se ele consegue ajudar a sua empresa, que é um negócio físico, a montar o seu time comercial. Né? E a gente também quer uma outra coisa, a gente também vamos começar a pensar em um lançamento para dentistas também, né? E isso daí com certeza vocês vão poder ajudar, com certeza, já seria um outro passo. Né? Legal, Pedro, vamos lá. Eu vou falar das duas coisas então, né? Bom, primeiro, sobre entrar no digital. Foi até uma pergunta legal você ter feito. A gente quer lançar para dentistas e tal, né? Normalmente eu não ensino as pessoas a entrar no mercado, né? Porque eu acho que tem muita gente boa aí que ensina isso. Tem o próprio Érico, tem o Ladeira, tem outras pessoas e tal. O que acontece é que eles aprendem a entrar no mercado, depois eles vêm atrás da gente porque eles querem construir um negócio, né? Então, realmente eu não ensino a pessoa que vai entrar. Mas você falando, a primeira coisa que vem à minha mente é se você já desenhou o seu ecossistema. Eu sou uma pessoa que pensa muito em ecossistema. Então, eu fico imaginando assim, para onde você vai daqui a 5 anos? Você vai ter franquias? Você vai estar no Brasil inteiro?
Você quer ir para fora do Brasil? Como é que você quer fazer? Quais são os produtos agregados a isso, né? Eu costumo dizer que a gente está num momento assim de escala muito exponencial com o digital. A gente pode chegar quase onde a gente quer, né? Assim, né? Depende muito do nosso esforço e tal, mas a gente consegue ir muito longe, né? E eu acho que a primeira coisa é desenhar o seu modelo de negócios, tá? Eu pensaria para onde eu vou ter 200 franquias, 300 franquias, vou para fora do Brasil, como é que vai ser e tal. Mas respondendo muito especificamente sobre o seu time comercial. A maneira como a gente estruturou os nossos times comerciais aqui, eu vou falar um pouco disso para você, ela funciona para quase qualquer tipo de negócio, tá? Primeiro que não fui eu que inventei, né? Eu aperfeiçoei. Eu vi em muitos outros negócios por aí e eu sempre tenho essa cabeça de o que é que funciona fora do digital que seria bom para eu trazer para o meu mercado, tá? Porque as pessoas, em geral, que estão no mercado digital, elas acham que elas reinventaram a roda. Porque agora fazer tudo diferente, tudo que existia antes não presta. Os caras foram lá e leram Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, acreditaram, que nem eu acreditei lá em 2013, que é mó mentira aquilo. Só quem ganhou dinheiro e trabalhou 4 horas por semana foi ele com o livro. Mas as pessoas querem reinventar a roda e elas esquecem o que tem fora do mercado. Então, te respondendo você está vindo procurar o meu comercial e o meu comercial nasceu olhando o que as pessoas fazem fora do digital. Então, ele realmente funciona assim para quem é do mundo físico, né? Eu acho que a grande sacada nossa é a gente conseguir juntar um pouco as duas coisas. Então, a gente nutre muito bem essas pessoas. Vocês têm uma base de lead gigantesca, né? Então a gente nutre muito bem essas pessoas e a gente estrutura o nosso time em cadeia de uma forma em que a pessoa vai tendo outras pessoas abaixo dela, né? Eu costumo dizer que também não fui eu que inventei isso aí não, quem inventou isso foi Jesus Cristo, que treinou 12 e aqueles 12 treinaram mais um monte de gente e tem um monte de cristão aí no mundo inteiro hoje, tá? Então o meu time cuida de 12. Cada um cuida de 12, 10, 12 e tal, e aquele cara melhora, ele começa a bater meta, e aí ele sobe, e aí aquele cara tem direito a ter mais 12, os outros. Então, no final das contas, quando eu falo assim, meu time tem centenas e centenas e centenas, é porque não tem ninguém cuidando de mais de 10, 12, né? E isso é um jeito muito bom de escalar o seu time, sabe? Você vai sempre lidar com as primeiras pessoas ali. Eu não tenho... Eu tenho uma empresa que tem... Eu não sei te dizer quantas pessoas tem, para falar a verdade. Porque o nosso time comercial cresce muito, né? Semana retrasada a gente trouxe 300 pessoas novas. Então, não sei dizer exatamente qual é o número, mas eu lido com menos de 10 pessoas, sabe? Você vai escalar o seu time da mesma forma. E eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem no nosso método é que a gente primeiro traz os caras todos, treina eles, põe eles para se provarem. O que eles venderem, obviamente, que eles vão receber. Claro que não vou ficar com o dinheiro de ninguém, mas aqueles que baterem meta que vêm trabalhar pra gente. É diferente de você passar 2 meses fazendo recrutamento de um vendedor, põe o cara para trabalhar para você e o cara não dá certo. Você já foi lá, fechou o contrato com ele, o cara não deu certo, você tem que ir atrás de outro. Por isso que eu consigo trazer 100, 200, 300 ao mesmo tempo, sabe? Mas funciona. Eu teria que te explicar um pouco mais a fundo, mas provavelmente eu vou, porque eu tenho certeza que vai ter outras perguntas de comercial. Relaxa. Quem quer fazer pergunta? Oi, Bruno, tudo bem? Prazer, Ricardo. Eu sou advogado, sou infoprodutor, sou youtuber e tenho vários cursos jurídicos para leigos rodando no YouTube, rodando aí no digital. E qual é a nossa dor? A gente vende no perpétuo. Qual é a nossa dor? Veja bem, a gente vende bem, nossa página converte bem, os vídeos de vendas são bons. Só que se a gente fosse viver simplesmente do tráfego, nosso negócio não seria viável. O que torna nosso negócio viável são os upsells que a gente tem, são os order bumps, enfim, a gente cerca de todos os lados e aí a gente consegue ter lucro, mas a gente não consegue mais ter um lucro que vai fazer valer a pena, sabe? Então, a minha dor qual é? Como é que eu faço para diminuir meu custo de aquisição? Ricardo, eu vou inverter o seu pensamento, tá? Vou te dizer o seguinte, que quem fica no mercado mais tempo é quem tem mais capacidade de pagar mais caro no lead, tá? A briga não é quem paga o lead mais barato. A briga é quem tem essa capacidade de pagar mais caro no lead. Eu vou te dizer, por exemplo, que se uma pessoa quiser hoje ser concorrente meu e da Tati na área visual, a pessoa vai ter que ter muita bala na agulha.
E a pessoa vai estar lá brigando para poder fazer um lead de R$2, R$3, e se eu pagar 8 ou 9, eu tô satisfeito, e eu vou pagar mais do que ela, e o lead vai vir para mim, tá? Então, tá, mas onde é que tá, então, o segredo? O segredo tá no que eu faço com esse cara. Aí, vamos lá, eu vou te dizer o que você tem que fazer com ele, tá? Uma coisa você já sacou, que são os upsells, os downsells e tal, que é o LTV, né? Quanto maior o LTV do teu cliente, melhor, né? E aí, o que eu costumo desenhar aqui? Ver se você consegue pegar isso. São várias ações. Então, por exemplo, se eu tenho uma expertise única, como é que eu transformo uma única expertise em vários produtos? A gente fala aqui que é o grau de autonomia. O que é o grau de autonomia? O grau de autonomia do teu cliente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha única expertise é culinária. Eu só sei ensinar a cozinhar. Então, se eu tiver um cara que é muito autônomo, ele vai comprar um e-book e vai aprender a cozinhar. Ou eu posso ter um time treinado por mim que vai cozinhar na casa do cara. Posso ter um aplicativo que o cara vai lá e contrata para alguém ir cozinhar na casa dele. Entre ele ser atendido 1 a 1 e ele comprar um e-book, tem uma infinidade de produtos com exatamente a mesma expertise. Então, essa é a primeira coisa que a gente consegue fazer. Você pega a mesma expertise e trabalha graus de autonomia, tá? E aí tem uma coisa que é o seguinte, né? 20% dos seus clientes podem pagar 4 vezes mais. 20% dos 20% podem pagar 4 vezes mais do que aquelas 4 vezes mais. E isso é até sobrar um cliente, tá? A gente tem um cliente aqui que, alguns meses atrás, contratou um serviço nosso do Dádiva aqui que custou R$1 milhão. São todos os clientes que fazem isso? Óbvio que não. Mas a gente pode ter essa escala inteira no grau de autonomia. Isso é a primeira coisa. Outra coisa que eu falo é o seguinte: o melhor jeito de desenhar o teu ecossistema é pensar nas dores, as outras soluções para a mesma dor. Então, se eu estou falando de emagrecimento, tem remédio, tem exercício, tem comunidade que ajuda a emagrecer, tem grupos que vão fazer exercício juntos, tem um monte de coisa e às vezes a gente só oferece um. Então você olha todos os outros e em todos os outros você trabalha os graus de autonomia. Então só aí eu já te falei um negócio assim que pode ser 10 vezes maior do que você tem. E aí depois que você trabalhou todos os graus de autonomia, de outras formas de atender a dor, você tem todas as dores correlatas. O que é uma dor correlata? É aquilo que está relacionado àquela mesma dor. Às vezes a pessoa ela não quer emagrecer, a pessoa quer arrumar um namorado, a pessoa quer estar melhor vestido, a pessoa quer ter uma autoestima melhor. E para cada uma dessa dor correlata tem todo um ecossistema de novo, tá? Então a gente consegue realmente ter muito produto em cima disso. Agora, por que foi que eu montei meu time comercial? Porque tava todo mundo feliz convertendo 1% da lista e eu tava puto porque eu não tava vendendo para 99% da lista. Eu olhava diferente do que os outros estavam olhando. E aí eu vi os meus amigos falando assim, cara, fiz um lançamento, converteu 2,5%. Falei, caraca, 97,5% das pessoas não compraram, né? Sem pensar, alguma coisa não funciona no que a gente faz. E aí, na hora que você monta um time comercial, você tem a galera ligando para 1 a 1. E aí, putz, eu tenho times comerciais aqui que convertem 16%. Eu tenho time comercial que converte 33%. Eu tenho time comercial que converte 3%. Esse time comercial que converte 3%, que converte menos, ele está ligando para 300 mil leads. E ele converte 3%. Aí, nessa hora, o que acontece? Tudo aquilo que a gente aprendeu no marketing, seja lançamento, seja perpétuo, ele pode empatar. Porque ele serve agora só para gerar lead, ou para o seu time comercial, ou para gerar comprador, para aumentar o seu LTV, entendeu? É um jogo grande, né? Mas que vale a pena ser jogado. Tá? Nada. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu trabalho também na Yanara, hoje a gente veio aqui em esquadrão, veio 4 hoje, e eu vou... Se eu fosse vender uma coisa para vocês hoje, que eu não vou vender, era o ideal, porque vem todos os decisores juntos. Exato. Essa é a melhor hora de vender. Tá certo. Então, eu vou pegar uma pergunta que seria, no caso, um assunto que é focado em digital e trazer um pouco para o negócio local e ver se você consegue nos dar um norte sobre isso. Exatamente. Uma das estratégias, eu acho que hoje que dá mais certo no mercado, sem sombra de dúvidas, eu também que atuo em digital bastante, é o inbound marketing, talvez. Cumprir o funil ali, trazendo para marketing, cumprir certinho todas essas etapas.
E no negócio local, principalmente na odontologia, sem sombra de dúvidas, a nossa maior fonte de captação externa é o Google. Pela questão da procura da pessoa, pela questão de onde ela vai quando ela busca a necessidade, né? Então, como que você vê que a melhor maneira de ir em mídias de anúncio como o Meta, até mesmo o YouTube, como você acha que é a melhor maneira de emplacar uma estratégia de marketing para um negócio local dessa característica? Porque a gente vê muito, talvez, que no Instagram, ou as gente chegam muito desqualificadas, ou realmente o inbound marketing não funciona. Então, às vezes a gente olha para o Instagram mais como um brand. Então, eu queria ver se você pudesse falar como seria, no caso, a atuação ideal que você vê de um negócio local como a odontologia no Meta ou no YouTube em tráfego pago. Legal. É Lucas? Isso. Lucas, 99% dos negócios com os quais eu me relaciono, ou nos nossos, ou dos nossos mentorados, ou do nosso mastermind, ganham mais dinheiro com o Google do que com Instagram, Facebook, qualquer outra coisa, tá? Isso é uma coisa, inclusive, que às vezes eu falo muito com o meu time de conteúdo, porque o time de conteúdo gosta do Instagram. O cliente não, tá? É real, isso é uma coisa que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, assim. Eu posso pagar, no português, eu posso pagar 2 vezes mais caro numa lead do Google, e no espanhol eu posso pagar 4 vezes mais caro na lead do Google. Então, assim, não faz diferença. Ah, Bruno, por que você ainda faz anúncio no Insta, no Face e tal? É porque a minha escala não permite que eu faça anúncio só no Google. Senão eu fazia, só Google, tá? Primeira coisa. A segunda coisa a gente tem uma verba de distribuição de conteúdo. Essa verba é para aumentar o público. Então, é conteúdo que a gente faz. E diferente. A gente é bem amigo de uma galera que é muito boa de orgânico, assim. O pessoal do Thiago Nigro, de outros lugares, eles são muito bons de orgânico. A gente é bom de fazer tráfego pago. Não que os nossos orgânicos não sejam bons, mas a gente é bom mesmo de tráfego pago. Então, o que eu faço? Eu distribuo conteúdo. Eu tenho uma verba mensal para distribuição de conteúdo. Essa verba não entra nem na verba de marketing. Ela é uma verba de distribuição de conteúdo. Aumentar o grau de consciência das pessoas, mais gente que conhece a Tati. Ainda mais que eu estou falando de um negócio que é estranho para as pessoas, né? Um método de melhora natural da visão. É estranhaço isso, se você for pensar, né? Então, eu realmente tenho que fazer as pessoas conhecerem a Tati. Então, eu distribuo esse conteúdo e só então eu vou fazer anúncios, né? E aí os anúncios são, em geral, para quem já viu esse conteúdo. Para mim, é o melhor jeito de fazer. E aí a gente tem ali uns 10 conteúdos que eles trabalham o nível de consciência da pessoa. Desde um conteúdo que, para uma pessoa que nunca nem ouviu falar, até um conteúdo de uma pessoa que já conhece o método e já está para decidir. Esse conteúdo passa o tempo inteiro. Mas é Google, YouTube principalmente. É sobre marketing digital, né? Eu lanço a minha esposa na área de gastronomia, você até deu um exemplo na área de gastronomia, e no ramo de massas artesanais italianas. Eu te entendo, você é que trabalha e ela fica com os louros. Isso. Super entendo. Isso, eu fico nos bastidores, né? E o que eu tenho notado ultimamente é que deu uma esfriada esse público dela, principalmente depois da pandemia, né? Depois da pandemia aumentou o número de concorrentes. Todo mundo acha que fazer massa é tudo a mesma coisa, que é fácil e que pode ensinar também. Então eu vi o nosso lucro diminuir muito. Vocês começaram antes da pandemia? Nós começamos antes da pandemia. Estamos no mercado já há uns 4 ou 5 anos por aí. Né? Fiz fórmula de lançamento, aquela coisa toda. Aí a gente fazia todos os lançamentos, tudo direitinho. Aí o que acontece? A minha pergunta nós temos um curso que é o completo, né? Que é uma formação completa para chefes, para donos de restaurantes. E ultimamente a gente tem pensado muito em desmembrar todo esse curso para vender ele picado para as pessoas, porque a gente tem percebido que as pessoas não querem mais esse formato de curso grande, né, que leva uma consultoria de 2 meses, aquela coisa toda, que ela pega na mão da pessoa e vai. Eles estão querendo coisas mais rápidas, né? E aí a gente está, né, nesse meio termo, sabe? Qual é o ticket do curso de vocês? Segue, ou se a gente fica com esse curso, mesmo com o ROI diminuindo a cada lançamento. Qual é o ticket? O ticket é de 1.500. E qual é o ROI? O ROI geralmente é de 2, 3. Muito baixo. Depende da escala. É baixo porque a gente não consegue escalar muito também.
Tá, né? tá, vamos lá. Mas eu acho que... Eu esqueci seu nome. João. João, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, assim. Eu perguntei primeiro se você tinha começado na pandemia, porque, em geral, quem começou na pandemia agora está no normal e acha que está tudo muito ruim, porque a pandemia bombou todos os negócios digitais, né? Foi muito triste para o mundo inteiro, tal, né? Mas para os negócios digitais fez todo mundo prestar atenção na gente, né? Então, por isso que eu perguntei. Mas o que eu acho? Eu acho que o mercado está um pouco mais complicado, sim, para produtos que estão nessa faixa, entre R$1.000 e R$2.000. Se você for ver, tem muito curso mais caro, que são os high ticket todos que estão rodando por aí, e coisas mais baratas rolando, né? Aí você vai me perguntar, Bruno, onde que eu concentro? Eu acho que você não concentra, eu acho que tem que fazer as duas coisas. E eu vou explicar por quê. High ticket está num hype, né? Tem um monte de gente fazendo high ticket, que legal, tal. Eu acho um barato, eu tenho os nossos high tickets aqui também e tal, mas eu sempre falei que o que gera um fosso entre a gente e a concorrência é a audiência, né? E aí a pessoa fica assim, mas, poxa, eu prefiro vender 10 de 100 mil do que 1.000 de 1.000, né? Os dois dão 1 milhão, mas, pô, lidar com 10 pessoas ou ter que lidar com 1.000 e tal. Mas tem várias coisas embutidas aí, né? Primeiro, 1.000 pessoas, é o que eu tava falando pro Ricardo aqui. 1.000 pessoas vão ter 200 que podem pagar 4.000. Vão ter 40 que podem pagar 16.000. E assim, sucessivamente, tal. E, cara, a Meta acabou de mostrar que eu tô certo. Eles acabaram de lançar o Threads lá e colocaram 10 milhões de pessoas assim, porque eles têm audiência, né? Então, o que eu acho talvez falte também para vocês é um produto que traga audiência massiva, né? Eu acho que seria legal você ter um produto mais caro. Produto mais caro dá uma lucratividade muito boa. Ele é muito bom para o fluxo de caixa. Mas um produto mais barato traz muita audiência, né? Agora, normalmente quando as pessoas vão para o mercado digital, o que elas fazem? Elas querem ensinar tudo que elas sabem no mesmo produto. E aí é um negócio de louco, assim. Cara, o curso tem 1 ano e é gigante, e você tem que fazer aula todo dia e um monte de coisa. E eu vou te dizer, assim, que os estudos mostram que o que mais faz uma pessoa sair de uma recorrência, por exemplo, que não é o seu caso, mas serve para você, é excesso de conteúdo. A pessoa tem excesso de conteúdo, ela para de pagar a recorrência. Eu não sou um cara que faz curso de 1 ano. Eu sou um cara que vai lá e paga uma imersão de 3 dias, que é mais cara, mais focada, e sai de lá sabendo o negócio, né? Do que ficar fazendo um negócio tal. Para mim funciona muito mais, se eu estou falando de culinária, por exemplo, para mim funciona muito mais você botar esses caras todos num lugar, 3 dias, com ticket mais alto, ensina um monte de coisa para os caras, e lá você vende um acompanhamento que tem todo mês, que aí tem, sei lá, receita, ou não sei o que é mais importante do cara ficar vendo ali, ou é gestão, porque são pessoas que vão trabalhar com isso, mas enfim, e o cara vai tendo aquele acompanhamento do que ficar vendendo o curso em si. E a gente tem uma experiência muito interessante aqui, que o Olhos de Águia custa R$2.000, e ele tem 2 atendimentos com o educador visual, um no primeiro mês, o outro ali uns 2 meses depois, que é para ajudar a pessoa a colocar em prática os exercícios. Não existia antes, mas a gente criou essa coisa do educador visual para poder ajudar o cara. E aí a gente criou um outro produto que custa 300 por mês, ou seja, no ano ele dá 3.600, né? Ele é quase o dobro dos 2.000, que chama Academia das Águias, que esse tem atendimento com educador visual todo mês. E aí a gente começou só vendendo ali de upsell, tal, não sei o quê. Aí o nosso time comercial, que é quem tá lá na trincheira no 1 a 1, falou pra gente, é muito mais fácil vender a Academia das Águias. Porque quando a gente fala que tem acompanhamento com o educador visual todo mês, o cara compra na hora. E aí a gente transformou no nosso produto principal. A gente vende ele no lançamento, depois a gente vende os outros, sabe? Então, às vezes, é esse ajuste de produto. Eu acho que se você pensou na coisa certa, é o ajuste de produto. Agora, quando a gente tem vários produtos para vender, igual a gente estava falando aqui, o Ricardo tem vários, quando a gente tem vários produtos para vender, ou seja, é o LTV do cliente, a gente pode até empatar no primeiro. E aí tá tudo bem, empata para crescer e ser maior do que todo mundo, desde que você tenha outras coisas para vender depois, sabe? Olá, Bruno. Meu nome é Renato. Eu tenho escolas de natação aqui em Brasília, nossa região aqui de Brasília. O foco principal são crianças, né? 12 anos é o principal. E as escolas estão cheias, não dá para escalar muito por uma questão de segurança também. Mas a ideia é como que eu posso, você já falou várias coisas aí, mas mais ideias aí, vender mais para essa minha base de clientes. Que produtos, como criar esse ecossistema para poder trazer mais receita.
Renato, você tem todos os contatos dessas pessoas todas? Sim. E você já pesquisou eles? Já tenho algumas respostas. Porque eu vou te dizer, eu tenho um amigo do meu mastermind que ele acabou de criar vários produtos novos porque ele mandou uma pergunta para a audiência dele. Ele perguntou para a audiência, o que é que você gostaria de comprar do fulano que ele não te vende ainda? E aí os caras falaram várias coisas, desde implementação até coisas mais caras, mais baratas, e nasceu um monte de produto dali, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir o nosso cliente o tempo inteiro. Eu tenho certeza que se você for perguntar vai ter uma pancada de coisa, né? Aí como é que a gente escolhe? O negócio é esse, que os caras vão te responder um monte de coisa. Como é que a gente escolhe? Eu escolheria aquilo que tem fit com a quantidade maior de pessoas. Não é o que teve mais resposta, tá? É aquilo que você vê que encaixa para a maior quantidade de pessoas sem tirar você do foco principal. Isso é importante, tá? É sem tirar você do foco principal. Então, por exemplo, o meu time da Natural Body, que é a nossa empresa de suplementos, já veio para mim falar assim, pô, a gente podia vender whey protein. Ah, vamos vender whey, vamos vender creatina, vamos vender não sei o que, que é o suplemento que mais vende no mercado. Mas, cara, o público da Tati são pessoas acima de 55 anos. Eu vou vender whey protein para elas. Aí, sabe, eu ia ter que achar outro público, vender para outras pessoas, fazer outro esforço e tal, não sei o que eu vendo para eles. Eu vendo melatonina, eu vendo colágeno, eu vendo várias outras que tem a ver com o público, né? Então eu acho que é perguntar, faz uma pesquisa para eles todos e que tipo de coisa que eles pagariam a mais. E aí por que eu tô falando o a mais? E aí eu acho que é uma coisa que às vezes a gente tem que quebrar uma coisa na nossa cabeça. Tem muita gente que quer pagar a mais porque quer ter outras coisas que você não está oferecendo. Vou te dar 2 exemplos. Um é meu próprio exemplo. Toda vez que eu vou num parque de diversões com os meus filhos, qualquer coisa e tal, eu já quero logo comprar aquela VIP que vai, fura a fila, que vai pra não sei aonde e tal. Acho ruim quando não tem, inclusive. Porque, putz, meu tempo... cara, eu não sou o cara que vai ficar 3 horas na fila no parque de diversões. Eu fico indignado, assim, perco até a paciência, né? Então isso é uma coisa. Outra coisa, a gente acabou de lançar um produto que custa R$50 por mês. R$50 por mês, a gente colocou lá na página dele, ó, é R$50 mensal, tal, não sei o quê. Se você comprar o anual, é R$50 mensal. Se você comprar só o mensal mesmo, ele é 70. As pessoas mandaram mensagem para nossa equipe. Tem alguma coisa a mais nesse 70 aí que eu posso comprar e tal, não sei o quê. Os caras queriam pagar o a mais e eles queriam saber o que tinha mais. Se eu tivesse alguma coisa a mais, é porque eu não queria fazer isso, né? Mas eu teria vendido. Então, acho que é muito mais perguntar. E você está certo, as suas escolas estão lotadas. Agora, chega uma hora, que você falou mesmo, vai até os 12 anos, a criança não vai muito mais, né? Dá uma queda brutal, assim, né? Os meus filhos fizeram natação, eu fiz natação, é excepcional, tal. Mas o dia que minha mãe deixou eu ir embora da natação, eu fiquei muito feliz, né? Tanto que o dia que o meu filho me pediu para ir embora, eu não tinha nem o que falar, né? Eu falei, tá bom, cara, vai, tá, eu te entendo, né? Rolou uma conexão ali e tal. Mas por que será? Porque o que ele gostaria de fazer lá que ele não faz mais? De que tipo de... Então, acho que é muito mais em termos de pesquisar. Talvez não seja a melhor resposta para você, mas eu tenho certeza que vai estar no meio da pesquisa, sabe? Obrigado. Bom, Bruno, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou dentista e sou sócio de uma agência de coprodução de outros dentistas. E assim, a gente está no mercado já tem 4 anos, a gente já escalou bem os nossos especialistas. E eu vim aqui por causa de internacionalização, que eu caí no funil C, você aparece para mim todo dia, o tempo todo, inclusive. Funcionou o remarketing, você está aqui. Sim, exato. E assim, a gente fez um teste esse ano de fazer lançamento para países latino-americanos, né? Os nossos experts são 3, 2 falam muito bem espanhol, só que assim, a gente não fazia ideia, era um universo novo, de como usar esse processo que já tinha validado no Brasil nesses outros países. A gente não sabia quais países eram os que compravam mais. Vocês venderam onde? Cara, a gente rodou tráfego para, sei lá, uns 12 países, mas os que não vendeu tanto assim, né? Os que mais venderam foram Colômbia, México e dentistas latinos que moram nos Estados Unidos, né? Só que assim, a gente tem várias dúvidas, principalmente a gente não sabia como precificar, a gente não sabia se precisava criar um novo Instagram, um novo YouTube para distribuir conteúdo,
não sabia se fazia ao vivo, se fazia gravado, se gravava e lançava a transmissão ao vivo, entendeu? Então eu tenho muitas dúvidas, se eu tiver até um produto disso, eu estou agora, porque não tem nada na internet que fale isso, né? Não tem, vou te dizer por quê, porque quando a gente foi, não tinha nem com quem a gente conversar. É muito engraçado, porque quando a gente foi internacionalizar em 2018, primeiro que eu e a Tati, a gente não falava espanhol também, né? Ninguém falava, né? Quem falava espanhol na nossa empresa era o Google Tradutor. Eu lembro que eu fui num evento na cidade, foi em Madrid, e as pessoas falavam comigo em espanhol, e tudo que eu sabia falar em espanhol era "puedes hablar em inglês?", sabe? O cara falar comigo em inglês. Mas, assim, a gente penou muito mesmo. Porque às vezes você chega num país desse e não tem a forma de pagamento daquele país. Hoje parece muito fácil isso, mas na época era muito complicado. E, por exemplo, uma vez eu tive uma inadimplência alta na Colômbia e eu tenho uma amiga colombiana e eu perguntei pra ela por que a minha inadimplência na Colômbia era alta e ela falou assim, porque o colombiano uma hora para de pagar. Aí eu falei, como assim? Ela, já consumiu, já tá, não sei o que, e para de pagar. Então essas coisas realmente a gente foi passando, assim, né? É complexo. Eu tenho sim um produto, já vou até mandar alguém ficar na tua cola, depois você procura aquele rapaz que é o rapaz do microfone, que ele vai te ajudar com isso, tá? Mas vocês tiveram lucro? Tivemos, assim, a gente investiu, o ticket aqui no Brasil, ele custa R$2.000, né, com order bump, com upsell, a gente colocou a $300, e a gente investiu em reais, que acho que foi 12 mil e voltou 40, não foi ruim. Foi ruim. Mas assim, ficou, por exemplo, o lead vinha muito barato, então a gente vinha entrando no lead, respondendo formulário, era qualificado, meu Deus, vamos fazer 200 mil reais esse lançamento, né? Mas a gente não entende, assim, qual que é o país que ele é um comprador melhor. Argentina, por exemplo, tinha muito de argentino, mas eles não têm cartão de crédito e também não tem outra forma de pagamento, né? Então, essa é a grande dificuldade, é aonde rodar tráfego, né? Aonde começar a distribuir de conteúdo. Se eu vou direto do Instagram da minha expert e coloco uma postagem também em espanhol, tem que fazer tudo do zero, o YouTube também. É mais nesse sentido de estruturar mesmo para não errar tanto. Tá, eu vou te falar umas 4 coisas aí que já vai te dar dinheiro e aí você já pode pagar o Guilherme depois. Vamos lá. Primeiro é que você tem que ter uma rede social para cada idioma. Senão vai dar confusão real e tá tudo bem começar a rede social do zero, tá? A Tati tá com 900 mil pessoas no YouTube espanhol dela e eu lembro a gente comemorando os 100 primeiros. Né? E eu tenho certeza que os 100 primeiros devia ser os meus pais dela, nossos filhos, uma galera que trabalhava pra gente, tal, né? Eu inclusive até pedi pra não ser, porque senão na hora que for fazer lookalike, as pessoas iam mostrar só pra meus parentes, né? mas tudo bem, mas você vai fazer uma rede social em cada idioma, isso é a primeira coisa, tá? Você tem que distribuir conteúdo, porque você tem que partir do princípio que eles não conhecem os seus experts, então a distribuição de conteúdo tem que ser maior do que no Brasil, para começo de conversa. Tá? Eu não focaria na Espanha, por exemplo, porque é outro horário, outra coisa, é mais difícil e tal. Acho que os países que você foi são os melhores. Tem 55 milhões de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos. Então, agora você já acertou a mão nos Estados Unidos, México, Colômbia, vai com Deus, sabe? A Argentina também a gente vende muito bem, tá? Mesmo eles não tendo cartão de crédito, isso aqui tá sempre entre os top países mais compradores, né? Que mais? Você faz lançamento ao vivo no Brasil? Sempre ao vivo. Cara, não, nós vamos conversar mais sério sobre isso. Vamos lá. Quanto você investe no lançamento? Hoje, varia de expert para expert, mas pelo menos 50 mil reais por lançamento. Se você investir 50 mil reais no lançamento do seu expert e você chega na hora do lançamento ao vivo e acaba a energia de Brasília, você vai fazer o quê? Então, a gente tem o StreamYard já preparado, com uma equipe, com algumas aulas gravadas ali para até um backup. Nunca aconteceu, a gente faz teste, tá? Mas eu penso muito nisso, assim, a adrenalina é alta. O seu expert reclama de cansaço? Muito. Tá, eu vou te falar um negócio que vai te dar mais dinheiro do que eu já te dei. Vamos lá. Guilherme, você ia lá, você é rapaz no final. Olha só. Eu sou expert, Tati é expert. Quando eu casei com Tati, eu já era expert, eu já tinha um negócio que funcionava muito bem na internet, tá? E foi muito estranho eu virar backstage, porque eu estava acostumado a ser expert. E aí eu comecei a enxergar o expert de um outro jeito, né? Que eu pensava, bom, primeiro que eu preciso que a minha mulher tenha tempo para mim e para os meus filhos, para começo de conversa. Ela tem que estar feliz, né? Então, a gente começou a colocar algumas coisas no nosso negócio, que é
como é que eu vou fazer isso agora e na próxima vez não sou eu mais? Tá? Isso, cara, mudou a nossa vida. Vou te dizer que um dos nossos criativos, os nossos anúncios que melhor converte, a gente tinha 40 mil alunos na época. Hoje a gente tem mais de 100 mil. E a Tati fala, porque eu tenho mais de 40 mil pessoas no mundo inteiro, tal, Ana. Aí, hoje, esse anúncio continua rodando. Mas na hora que ela fala, eu tenho mais de 40 mil, esse 40 mil, o Diego deu uma picotada no áudio. Eu tenho mais de 1.000 alunos, tá? E aparece na tela, 100 mil. E é o mesmo até hoje, tá? Aí eu vou falar uma parada que isso vai mudar a tua cabeça. A gente faz 20 e tantas aulas no lançamento. Sabe quantas aulas ao vivo a Tati faz? Meia hora. E eu vou te dizer como é que é essa meia hora. É a aula antes do dia de abertura de carrinho, a aula de domingo. A gente faz um sorteio ao vivo para atender uma pessoa e a Tati mostra, né, como que é o atendimento e tal, e é muito legal, porque sempre ela ajuda a pessoa a melhorar alguma coisa na hora. Então isso precisa ser ao vivo, mas mesmo assim, a aula inteira é gravada e aí a Tati mexe na câmera na hora da gente botar o link para poder ver quem vai ser atendido e ela entra ao vivo. Só essa hora. Esse vestido tá pendurado lá em casa, ninguém usa ele pra nada. Ela tá sempre com a mesma roupa, com a mesma coisa. Ela dá meia hora de aula, tá? Porque nisso, tudo bem, vamos supor que ela não fosse minha esposa, não fosse minha sócia, tá? Mas primeiro que ela ia estar mais feliz e segundo que ela ia conseguir criar outros produtos, fazer outras coisas e tal, né? Eu não lançaria mais ao vivo. Ao vivo converte mais? Converte. Mas meu negócio é de longo prazo. Sim. Perfeito. E, Bruno, uma dúvida que eu tenho, já pensei nisso, mas os meus experts, principalmente uma que é mulher, ela tem uma interação muito forte com a audiência, a gente faz sorteio ao vivo, e eu tenho aquele receio de ficar uma coisa tipo assim... Tati também faz, mas ó, nós estamos na turma 40 e não sei quanto do Olhos de Águia. Então a gente já sabe o que vai estar escrito no chat. A Tati faz o exercício e ela fala assim, escreve aqui pra mim o que você achou. E ela lê, cara... Todos os chats vão estar a mesma coisa. Tá mais nítido, sensacional, muito bom, tal, não sei o quê. E você olha o chat, tá lá, sensacional, mais nítido, enxergando melhor. Não é a mesma coisa. Cara, o público é sempre igual. É o mesmo público, sempre, sempre, sempre. Relaxa, assim. Aí, por que isso? Porque você não vai conseguir fazer ao vivo em espanhol e português, que aí você mata a sua expert mesmo, né? Ainda mais a mulher tem que se maquiar, tal. Pô, aquela semana ela não tá bem, ela só quer chocolate. E aí tu vai fazer o quê? Sabe? Não rola. Não dá, cara. Já planeja o teu negócio para poder você conseguir fazer vários lançamentos em vários lugares ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Nossa. E a minha expert estava com recém-nascido nos últimos lançamentos. Então... Olha isso. Coitada, então bicho. Ele já chorou. A mulher tá lá fazendo lançamento ao vivo, com o neném mamando e tal. Não rola, bicho. Sobe em estreia, porque aí sobe como se fosse ao vivo, né? Mas a gente tem uma coisa na nossa empresa que a gente não mente nada sobre hipótese nenhuma, né? Tanto que os meus vendedores falaram para eles, não sei se vai ajudar vocês. Então a gente não fala que é ao vivo, tá? A gente fala, a aula na hora marcada, tal, não sei o quê. E aí tá lá, 8 horas da noite, sobe a aula. Certo. Nossa, vou fazer isso agora. Tô temendo dor de cabeça, eu e os experts. Nós fomos os primeiros a fazer lançamento ao vivo no Brasil, eu acho. Tá? E contratamos uma estrutura fenomenal, um negócio incrível, tal, que a gente pensou, qual é o programa de TV que as nossas senhorinhas, que a gente fala com muito carinho a gente fala que são as nossas senhorinhas. Qual é o programa de TV que as nossas senhorinhas assistem? A Ana Maria Braga. E a gente fez um negócio parecido com o da Ana Maria Braga. Aí tinha uma águia de pelúcia, que era para ser o Louro José, era o Cristalino, tal. Inclusive até eu fiz o Cristalino num dos episódios e tal. Né? Faz muito tempo isso já. Aí chamava as pessoas ao vivo. Agora vamos chamar as águias de Santa Catarina. Os caras entravam na TV, tararau. Pois caiu 5 vezes a aula. Na primeira aula. Nós passamos a madrugada dentro, gravando a aula para poder mandar para as pessoas no outro dia. E aí a gente nunca mais fez. Posso fazer uma última pergunta? Faz. A gente tem na nossa oferta uma coisa que funciona muito bem para os dentistas. A gente tem parceria com empresas. Então tem bônus físicos para os primeiros inscritos. Tem mentoria presencial para os primeiros inscritos também. Né? A gente une os cursos presenciais que eles dão pelo Brasil aí. E eu tenho no público latino-americano tem essa questão da logística de enviar um brinde físico. Vocês já passaram por isso? Como vocês contornaram? A gente envia também. Para alguns lugares tem mais dificuldade de chegar. Então, no final, a gente acabou trocando
o que a gente mandava no físico para o Brasil, para lá a gente criou uma coisa online, que substituiu de boa também, tá? Agora, essa parte do evento presencial, isso é um pouco mais difícil, porque os caras estão em muitos países, né? Nós já até fizemos evento na Colômbia, no México e tal, mas eu acho que você consegue entregar online. Quando eu lancei Empresários Digitais, no começo ele era todo online. Os eventos ao vivo eu entregava da minha casa, com uma filmagem legal e tal, não sei o quê, mas eu estava em casa, eles estavam na casa deles de boa e tal, né? Eu acho melhor nesse caso aí. Beleza. Valeu demais. Já vou passar o cartão ali. Aí, Guilherme, você não se vira não com isso aí. Comissão é minha, né? Josué é do nosso time de venda, ele já fica ali, comissão é minha, olha que mala. Quem quer perguntar? Você comentou rapidamente, meu nome é Thiago, tem uma assessoria de marketing aqui em Brasília, presta mais focado para a área de saúde. Legal. E a nossa dificuldade, a maior, é o que você falou da parte comercial. Você falou bem por alto que trouxe 300 pessoas para o time comercial. Na semana retrasada só. Isso, e aí somente quem bate as metas, em que realmente é contratado. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque qual é a nossa dificuldade hoje? Primeiro, trazer gente para a área comercial, porque todo mundo tem pavor de vender, né? Principalmente de formativa, ligando para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o online nunca funcionou. E aí eu queria saber se essa parte de contratação você fez híbrido, online, presencial. É tudo online. O meu time comercial não cabe aqui na sede. A sede é grande, mas o time comercial não cabe aqui. Então eu tenho um único time que funciona na sede. Eu faço uma coisa que com certeza você sabe fazer. Eu faço quase um lançamento para poder trazer as pessoas. Então eu faço o anúncio, o cara clica no anúncio, aí ele entra num grupo de WhatsApp, aí eu falo que tudo vai acontecer informado no grupo do WhatsApp, aí eu mando o link, chamo o cara para uma aula na segunda-feira à noite, aí eu explico a carreira, explico as coisas todas e tal, passo uma tarefa para ele entregar até terça, meio-dia, aí o meu time corrige até às 6 da tarde, fala, esses aqui são os aprovados, tá o link para vocês assistirem a aula de terça, tem aula segunda, terça e quarta, tá? Aí o cara assiste a aula de terça-feira sobre produtos, eu explico os produtos, as coisas todas e tal. Aí tem uma tarefa pro outro dia. Aí mesma coisa, aí na aula de quarta-feira é uma aula minha, eu ensino uma técnica de vendas. Aí a tarefa da quarta-feira é você tem que mandar, você tem que vender pra gente, usando a técnica que eu ensinei, do produto que eu te falei antes de ontem e tal, o cara manda também. Então é um funil. E aí lá no final, aqueles que sobram, o meu time vai lidar com eles. Então eles têm um mês para poder fazer 5 vendas, né? Claro que se ele fizer 2, 3, qualquer venda que ele fizer, ele vai receber pela venda. Isso é óbvio, tá? Mas ele é um recruta, ele ainda não é do time. No final do mês, se ele bateu as 5 vendas, ele entra para o time. Qual é o segredo? O segredo é a rotina diária que a gente tem com eles. Esse mês ali, eles estão sendo cuidados pelo meu time, tá? Mas essas 3 tarefas, primeiro, que elas são trabalhosas, então o cara que chega na quinta-feira, que entregou as 3 tarefas, ele é uma pessoa que realmente está muito afim, que entregou áudio, entregou vídeo, fez teste de personalidade, fez um monte de coisa e tal, né? Então, o cara realmente está muito afim, ficou ali no batidão, né? E aí a gente pegou os caras, distribui, cada líder cuida de 10 a 15, é aquilo que eu falei, o cara não pode lidar com muita gente mesmo, né? Por que eu trouxe 300? Porque eu devia ter ali, provavelmente, uns 30 líderes que estavam precisando de time. Porque as pessoas que ascenderam, deixaram de ser soldados, foram pro segundo nível e estavam merecendo receber time, entendeu? Mas a rotina diária é que faz o cara ser um bom vendedor. O cara começa ali, ele não é bom. Não tem jeito. E desses 300 vão chegar lá no final, sei lá, 200, 150, tá? É por isso que eu não sei o número exato de quantas pessoas tem na nossa empresa. Porque aí daqui a 3 semanas o meu time fala, ó, a gente tá precisando agora de um recrutamento para 58. Aí eu tenho que passar tudo de novo, gravado. Já tá tudo gravado. E aí a gente faz esse processo, traz mais gente. Aí, complementando, em relação ao controle da galera do comercial no online. Aí tem CRM para controlar, planilha, um monte de coisa, né?
para poder fazer esse controle e tal, mas é tudo home office. E assim, vou te falar uma coisa muito real. Para você ter muita gente, você tem que abrir mão de algum tipo de controle. Você não vai, por exemplo, eu tava fazendo um Market Secrets aqui e o cara tava se preparando para ter 1.000 pessoas no time dele, porque ele queria oferecer para todo mundo, tal, não sei o que. Eu falei que meu time tinha 1.000 pessoas, ele falou assim, você grava a ligação de todos esses caras e olha as gravações e tal. Eu falei, bicho, você tá louco, eu tenho vida, eu tenho outras coisas pra fazer, tá? Não é só vou gravar a ligação de 1.000 caras e vou botar... Se eu botar um coordenador meu de venda para acompanhar 1.000 gravações, ele não faz mais nada. Eu falei, não, algum tipo de controle a gente tem que abrir mão para poder fazer essas coisas. Aí o meu time tem strikes por comportamento também. O cara tem algumas coisas que faz, isso aqui a gente não aceita. E aí, por exemplo, o cara mentir na hora de vender, o cara falar que as vagas estão acabando e não estão acabando, o cara fala um monte de coisinha assim, e a gente fica sabendo, a gente entra como cliente oculto nos lançamentos, vai meio acompanhando e tal. Volta e meia alguém manda uns negócios para mim. Aí o cara até pra ser malandro, a pessoa tem que ser esperta. O cara manda pro chefe, assim, chega um negócio pra mim, eu falo, pô, bicho. Mas algum tipo de controle você tem que abrir um pouco mão pra crescer muito, sabe? É isso? A gente tem que dar um intervalinho pra ir pro segundo episódio, né? Bom, pessoal, você que tá aí assistindo a gravação, a gente vai encerrando por aqui. Olha só como era melhor estar em Brasília. Pessoal, agora eu vou dar um intervalo e eles vão assistir o outro daqui a pouco. Você vai assistir o outro daqui a uma semana. Mas é um prazer ter você aqui, tá? Espero que de alguma forma tenha ajudado você também, tá? Que Deus abençoe muito você e os seus negócios todos, tá bom? Um abraço.